melhor do remix gospel. De braços abertos estou, coração prendido pela alma. Uma coisa te peço, vem me transformar de dentro pra fora, de dentro. O meu ser, de dentro pra fora, de dentro pra fora, transforma. Amém. Vamos iniciar o nosso culto. Convido você a estar aí de fora, a entrar. Então, gente, essas estrelas que estão no chão, cada um fica em cima dela, que no final vocês vão ter uma surpresa. Quê? Só fica perto da estrela. Quem está feliz com Jesus aí? Quem trouxe Bíblia, abre a palavra de Deus lá em 2 Coríntios 12, 9. Segundo Coríntios 12, 9. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza de boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Irmãos, a graça de Jesus é suficiente para nos sustentar, mesmo nos momentos mais difíceis. Podemos ficar ainda mais fortes em Deus quando estamos fracos, porque a graça de Deus sempre nos basta. E a graça de Deus não é aquela graça de rir, não, viu, gente? É a graça, é um favor merecido que nós não merecia. Então, abaixa a cabeça, vamos orar, né? Feche seus olhos. Pai, eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Que o Senhor possa abençoar a vida e a casa de cada um. Que possamos aprender com o que o Senhor tem para nós essa noite. Nos livra de todo mal. Eu te louvo e te agradeço. Amém. Então, vamos louvar e agradecer o nome de Deus. Com alegria, hein? vem atrás de mim. Oh,
raiar de novo dia. Vem misericórdia nova sobre mim. Se de graça eu recebo, se eu sei que não mereço, tudo vem de ti. Certamente que a bondade e também misericórdia vem atrás de mim. Oh, oh, oh. Não é pelo que fiz e nem pelo que sou. O nome diz é graça, só pela tua graça. Firmado nela estou e na bala eu vou. Só pela tua graça. Não é pelo que fiz e nem pelo que sou. O nome diz é graça, só pela tua graça. O nome nela estou e na bala eu vou. O nome diz é graça, só pela tua graça. O nome diz é graça, só pela tua graça. O nome diz é graça, só pela tua graça. Amém. Gente, vamos louvar a Deus com alegria, porque vocês estão muito desanimados, hein? Tô percebendo aqui. Animação, gente. Oh,
Irmãos, que possamos ter o desejo de conhecer Jesus, de ser achado nele, desprezar as coisas desse mundo e deixar com que ele assume o seu devido lugar, que é o primeiro. Meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tenho, em troca do amor eu fararia. Pois o amor não se compra e nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tenho, em troca do amor eu fararia. Pois o amor não se compra e nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Declare a Ele. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Levante suas mãos, declare: Yeshua.
preferido, meu predileto é Jesus, é Jesus, meu preferido, meu predileto é Jesus, é Jesus. Faz pra Ele. Meu preferido, meu predileto é Jesus, é Jesus. Yeshua. Palmas para Jesus. Irmãos, tem uma coisa para te falar hoje. Eu não sei como você veio aqui, como seu coração está, mas eu tenho para te falar que eu tenho um Deus que cura. Eu tenho um Deus que liberta. Eu tenho um Deus que enche vazio. E as coisas desse mundo não cumprem nenhum vazio, só engana. Só Jesus pode preencher esse vazio que você está sentindo.
Amém, glória a Deus. Vamos dar boas-vindas ao visitante. Você que é visitante, você seja muito bem-vindo. Volte sempre. Nós temos uma musiquinha para cantar aqui. O visitante, seja bem-vindo. Sua presença é um prazer. Nós aqui no sal da terra queremos te conhecer. O visitante, seja bem-vindo. Sua presença é um prazer. Nós aqui no sal da terra queremos te conhecer. O visitante, seja bem-vindo. Sua presença é um prazer. Nós aqui no sal da terra queremos te conhecer. Amém. Vou querer chamar aqui a Isabela para dar a palavra do dízimo e oferta. Ah, tá. O pastor vai passar um vídeo aqui, vocês podem ir pegando a cadeira já. Eu sou vaca. Dois homens trazem uma oferta ao Senhor. Um do fruto da terra, outro das primícias de seu rebanho. Deus aceita um e rejeita o outro. Mas por quê? Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. A palavra nos diz claramente que a oferta que Abel trouxe eram as primícias de seu rebanho. Mas não diz que Caim trouxe as primícias de sua colheita. Diz simplesmente, passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Caim cultivou a terra e com o tempo juntou o suficiente para trazer uma oferta. Era uma oferta nos termos de Caim. Deus aceitou a oferta de Abel porque foram as primeiras crias de seu rebanho. A oferta de Caim foi rejeitada porque não eram as primeiras colheitas. Dar a Deus as primícias requer fé. Quando nasce o primeiro cordeiro de um rebanho, não é possível saber quantos mais cordeiros aquele rebanho irá produzir. Mas Abel deu a primeira cria de seu rebanho por fé. Enquanto Caim primeiro se certificou que teria o suficiente antes de ofertar a Deus. Muitos de nós tratam a Deus da mesma maneira que Caim. Nos certificamos que temos dinheiro suficiente para depois ver se existe alguma sobra para dar a Deus. Quando ofertamos das sobras, Deus não pode aceitar nossa oferta, porque não são nossas primícias. Outras histórias enfatizam essa verdade. Quando da queda de Jericó, o Senhor deu instruções muito claras que os israelitas não deveriam reter nenhum dos despojos da guerra. Tudo aquilo era dele, declarou o Senhor. Jericó pertencia ao Senhor porque era a primeira cidade conquistada na terra prometida.
era a primícia. Deus reteve sua bênção de Israel, porque o homem tomou dos despojos da guerra para ele. As primícias pertencem a Deus, somente a Deus. Existia muito mais em jogo do que dinheiro quando Abraão ofereceu seu primeiro filho, Isaque. Quando Deus pediu Isaque, Abraão não esperou ter outros 10 filhos antes de ofertar. Abraão deu o primeiro quando Isaque ainda era o único que tinha. Abraão tinha apenas as promessas de mais filhos. Foi preciso fé para Abraão oferecer Isaque. Fé que Deus honrou e abençoou. E Deus fez o mesmo por nós. Ele deu suas primícias na forma de seu filho, seu primeiro e único filho, que foi dado a nós enquanto éramos ainda pecadores. Deus nos deu Jesus em fé de que um dia talvez nós dessemos nossa vida a Ele. O presente de seu filho veio antes mesmo da bênção do arrependimento e da salvação. Devemos dar nossas primícias da mesma maneira. Antes mesmo de ver as bênçãos de Deus, nós damos em fé. Dar as primícias de seus recursos diz o seguinte: Senhor, eu reconheço que o Senhor vem em primeiro lugar. Eu te coloco em primeiro lugar na minha vida, e eu confio que o Senhor cuidará de mim. Amém? Ou amém? Esse vídeo aí está falando de quê? De ofertas. E vocês acham que o adolescente, o jovem, ele pode ofertar? O que vocês acham? Ou é só para adulto? Ele pode ou ele deve? O que vocês acham? Ele pode ou ele deve? Quem acha que pode, levanta a mão. Não, adolescente ele pode, só pode. Quem acha que deve? E os adultos, o que vocês acham? Os adultos pode ou deve? Quem acha que os adultos pode? Quem acha que os adultos deve? Amém. A grande verdade é que todos nós devemos ofertar. Não sei como é que isso soa no seu coração, mas nós precisamos ofertar. Ofertar a nossa vida, ofertar nossos recursos, porque a nossa vida em Deus ela já está garantida. Porque Deus ofertou o seu único filho, aquilo que ele tinha de melhor. O salmista ele disse assim: o que darei ao Senhor? O que nós podemos dar ao Senhor para retribuir aquilo que ele fez por nós? Na verdade é nada. Nós simplesmente ofertamos a nossa vida, nos humilhamos e nos aquebrantamos diante dele. Então, tanto o adulto, quanto o jovem, quanto o adolescente, deve ofertar. Não sei se você trouxe hoje uma oferta para dar a Deus, mas que a oferta possa fazer parte do seu culto a Deus. Amém? Se você tiver trazido alguma oferta, pode trazer aqui, tá? E com certeza Deus vai te abençoar. E se você não trouxe os outros cultos, você possa entender que de fato nós devemos ofertar. Faz parte da nossa vida de cultuar a Deus. Amém? Vamos ficar de pé só para a gente orar. Você louvou a Deus aí no seu momento. E que Deus possa ter recebido o seu tempo de louvor, de adoração. E nós vamos orar por esse momento. Chamar o Júlio aqui já também. Vem cá, Júlio. Nós vamos orar por ele. O Júlio ele veio lá do São Jorge, do setor sul. Então a gente solicitou lá, que viesse alguém para nos ajudar aqui. Prontamente ele se dispôs. E assim, eu fico muito honrado, Júlio. Obrigado. Por você estar aqui nos abençoando e que Deus possa falar ao seu coração, amém, por meio da vida do Júlio aqui. Ele é um dos líderes de jovens lá do setor sul, ele vai se apresentar aqui, mas se você esteja com seu coração pronto e disposto a ouvir de Deus, amém? Senhor, em nome de Jesus, nós queremos, ó Deus, nesse momento te louvar, te agradecer e declarar que o Senhor é o Senhor da nossa vida.
Nós queremos te louvar por essa oferta, ó Deus, pelo coração de cada um que está aqui. E nós queremos declarar, ó Deus, que no nosso coração possa surgir, ó Deus, essa necessidade de ofertar, ó Deus, de contribuir com a obra do Senhor, Pai. Deus, também nós queremos te apresentar a vida do Júlio diante do Senhor, a vida dele, ó Deus, aquilo que o Senhor tem para fazer e realizar na vida dele. Pai, em nome do Senhor Jesus, obrigado porque ele está aqui. Obrigado porque o Senhor tem uma palavra de direção para o coração de cada jovem e adolescente aqui nessa noite, Pai. Deus, muito obrigado. Usa a vida dele. Contempla, Deus, esse lugar, ó Deus, a vida desses jovens com o teu amor nesse momento. Em nome de Jesus. Amém, ó Deus. E aí, galera, tudo bem com vocês? Tudo bem com vocês? Não ouvi? Ah, graças a Deus. Estou muito feliz de estar aqui. É um prazer, primeiramente o prazer é meu de estar aqui. Estou muito feliz também de ver algumas carinhas aí que eu já conheço. Por exemplo, a Alice, que era lá da Quebrada, há muito tempo atrás. Que bom que ela lembrou de mim. Estou muito feliz pelo convite. E gostaria de falar para você que hoje você não veio aqui em vão. Amém? Quem crê nisso? Dá um glória a Deus bem forte. Deus, Ele tirou lá de sua casa hoje, te trouxe aqui porque Ele quer falar com você. Independente da sua idade, independente, sabe, de qualquer coisa. De cor, de peso, de altura, não importa. Deus, Ele te trouxe aqui porque Ele tem um propósito na sua vida. Sabe, Deus, Ele chama as pessoas, Ele coloca no coração das pessoas, independente da idade. A gente sabe de Jeremias, Davi, né? Eram pessoas novas, mas Deus, Ele quer tratar o nosso coração, independente da idade, amém? Como eu falei, estou muito feliz de estar aqui. Meu nome, para quem não me conhece, é Júlio Barros, sou lá da Sal da Terra, como ele bem apresentou. Somos líderes de jovens lá. E estou muito, muito feliz mesmo, de verdade, de estar aqui. E estou muito impactado pelo louvor, parabéns aos meninos do louvor. Foi muito bênção mesmo. Estou muito feliz pela sua vida, pela ousadia, porque me tocou muito, né? Às vezes a gente fala assim que a gente, quando está pregando, a gente está, na verdade, recebendo antes de te passar. E aqui no louvor eu já recebi muito pela ousadia da nossa irmã ali. Eu já senti uma presença assim poderosa. Então que você também comece, sabe, a buscar essa presença, que você comece a aumentar a sua expectativa em Deus, não em mim, porque eu sou falho, sabe, eu sou uma pessoa menosprezada diante de todo mundo aqui, mas o que importa é Deus. Então que você comece a aumentar a sua expectativa em Deus, porque cada um aqui tem uma necessidade, e Deus, Ele vai suprir a sua necessidade de acordo com cada um. Então coloca a sua expectativa em Deus, não em mim, não na minha palavra, sabe, não na minha forma de falar, mas coloca a sua expectativa em Deus. A palavra de Deus, ela fala assim, que tudo que vem da palavra é como águas vivas, que entra em nós e a gente é purificado, a gente é transformado. Quem quer ser transformado aqui hoje? Fala amém, ou glória a Deus bem forte. Quem quer ser transformado aqui hoje? Mais uma vez, quem quer ser transformado aqui hoje? Amém, glória a Deus. Então aumente sua expectativa em Deus. Hoje a palavra que eu vou trazer aqui para vocês é o arrependimento que procede o avivamento. Alguém aí sabe o que seria avivamento, o que seria arrependimento? Alguém chuta, alguém se arrisca? O arrependimento, ele precede o avivamento, ou seja, a forma de você se arrepender genuinamente, de você se entregar, entender o seu erro, colocar diante de Deus os seus erros, ele precede, ou seja, ele vem antes de um avivamento. Só que muitas das vezes nós ficamos enganados que o avivamento é o quê? Festa. Muitas das vezes a gente pensa que o avivamento é eu pular. Muitas das vezes a gente pensa que avivamento é, sabe, movimento. Só que não é isso. E Deus, Ele já tratou muito no meu coração e já me mostrou muito sobre essa diferença de avivamento com animamento, ou animação, ou movimento. Então Deus hoje, Ele quer falar no seu coração sobre o avivamento, mas para isso é preciso o arrependimento genuíno. Amém? Amém? Eu queria que você que sentisse a presença de Deus, ou se Deus falasse com você, seja ousado, igual a nossa irmã aqui, sabe, fala glória a Deus, fala eu recebo Deus, sabe, vamos colocar a nossa expectativa em Deus. Não precisa ter vergonha do vizinho, de quem está do seu lado, porque você veio aqui para Deus, amém? O culto é para Deus, não é para nós, amém? Amém? Glória a Deus, aí, estou gostando. Então vamos ser ousados, igual eu fui impactado ali para a nossa irmã, eu espero que você também seja impactado pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Porque isso é o que importa.
Eu não saí da minha casa. Você não saiu da sua casa apenas para fazer uma social. Eu não saí de casa apenas para passear. Eu saí porque eu tenho um propósito, assim como você também tem. E Deus quer transformar a sua vida, a sua família, o seu irmão, a sua mãe, o seu pai. Aquela situação que você pensa assim, mano, por que só a minha vida é esse caos? Por que só a minha família é essa destruição? Por que só o meu lar é assim? O fulano é assado, sabe? Por que só? É porque Deus ele quer te falar hoje. Ele quer transformar. E como ele falou, como eu falei do título aqui, ó, o arrependimento, ele vai proceder o avivamento. Ou seja, o avivamento, ele é transformação na sua vida. O avivamento é você ter o contato direto com Deus. É quando você chega aqui e já não só pula, mas também adora em espírito e em verdade. Adorar verdadeiramente. Amém? Amém? Alguém está comigo aí? Glória a Deus. Então vamos lá, arrependimento que precede o avivamento. Mas antes eu queria te perguntar, por que vocês acham que tantas coisas caóticas acontecem em nossas vidas? Você já se perguntou por que tantas coisas caóticas têm acontecido? Tanto na minha vida, por que você passa tanto sofrimento? Por que o mundo está dessa forma? Pandemia, morte, todos os dias morte atrás de morte, uma coisa terrível. Sabe, a gente começa a se questionar, será que realmente Deus existe? Quem já teve essa questão dentro de si? Não precisa mentir que eu sei que a maioria tem ou teve. Eu já tive. E uma vez eu fui confrontado lá na faculdade, onde eu tenho o meu curso lá na UFO, e eu já sou cristão, já tem um tempo, e quando eu entrei lá na UFO eu fui confrontado, porque vieram tantas dúvidas na minha mente, que eu fiquei, gente, será que realmente Deus existe? Sabe, só que Deus ele não ficava triste porque eu falei que estava com dúvida, mas Ele entendeu que o meu coração estava sendo sincero, e eu permiti que Ele trabalhasse na minha vida, sabe, para Ele transformar tudo, meus sonhos, a minha vida pessoal. Só que isso eu precisei ter um arrependimento genuíno. Arrependimento genuíno é verdadeiro. Então Deus ele quer te falar hoje, você precisa ter um arrependimento genuíno para que haja uma transformação. E aí, como eu falei, por que será que acontece tantas coisas ruins? Por que chega a ponto que eu fico, gente, por que isso acontece? E lá na faculdade eles vinham com isso, você acha que Deus existe? Por que há fome lá na África então, se Deus é bom? Por que tanta gente está morrendo, se Deus é bom? E às vezes a gente esquece que o que Deus tem para nós é na vida eterna. O que Deus tem para a sua vida, para a minha vida, a maior promessa não é aqui nessa terra. Sabe, Deus já me deu tanta coisa, já me deu a faculdade, que era um sonho, já realizou tantos sonhos na minha vida, só que Ele sempre colocou, entenda, que a maior promessa que eu tenho na sua vida é no céu, não é aqui na terra. Sabe, às vezes a gente fica espantado com a morte, sim, porque nós somos humanos, a gente sofre, mas nós precisamos entender que a morte é a porta para a eternidade. E a gente precisa buscar isso, reconstruir todos os dias. Paulo ele falava assim, porque viver é Cristo, ou seja, viver é carregar a cruz e morrer é lucro. Eu sei que é difícil, nesse momento de pandemia falar em morte, mas essa é a verdade. Nós precisamos entender que morrer é lucro, porque você está diante de Deus, está diante da glória de Deus, num lugar onde não há mais choro, pranto, não há mais diferença social, sabe, é lá que é o nosso lugar, lá é a nossa maior promessa, amém? Quem aí quer ir para a eternidade? Alguém aí quer ir? Não ouvi? Só vi mãos. Alguém quer ir para a eternidade? Aleluia. Então fala assim, eu quero ir para a eternidade. Mais forte, eu quero ir para a eternidade. Fala com força. Amém. Então você vai, mas nós vamos juntos, amém? Só que existem vários pré-requisitos para a gente chegar lá. E aí, novamente, por que tantas coisas acontecem de ruim no mundo? Alguém consegue tentar me explicar? Pode ser sincero, gente. A gente ser sincero não é, sabe, a gente não vai desagradar a Deus. Eu só não posso ser falso, só não posso ser uma pessoa que é desobediente, uma pessoa que afronta a Deus. Mas as minhas sinceridades, Deus ele vai recolher. E se eu tiver o coração aberto, Ele vai estar sempre configurando o meu coração, as minhas atitudes. Alguém consegue arriscar? Alguém quer falar o que é? Por que tantas coisas acontecem? Amém, isso mesmo. Mais alguém?
Pra gente aprova. Tô gostando, ó. O Espírito Santo de Deus tá falando aqui porque é bem isso mesmo. O que mais? Alguém mais? Alguém mais ousado do que elas para falar? Ninguém? É bem isso que ela falou mesmo, para Deus colocar à prova. Primeiro que o fundamento, né, o propósito de Deus não era que houvesse sofrimento, mas por causa de uma pessoa o sofrimento entrou na terra e a gente agora tem que pagar por isso. Só que Jesus, ele pagou o maior preço. Ele morreu na cruz, ele passou sofrimento, foi traído. Quantas pessoas aqui já foram traídas por amigos, né? Às vezes traído até por parente, mãe, pai. Lá na nossa igreja eu conheço um jovem que a mãe dele abandonou ele. Eu não sei a situação que você está passando, mas sempre tem alguém numa situação um pouco mais precária que a sua. Só que ele está lá firme em Deus. Ele tinha todos os motivos para ser uma pessoa hoje que é mundana, secular, que quer descontar toda a culpa da vida dele nas drogas, no tráfico, mas não, ele escolheu estar na presença de Deus, assim como você. Assim como você poderia estar em outro lugar, você decidiu vir buscar a presença de Deus. E realmente Deus, ele coloca a nós à prova para a gente entender o quão maravilhoso Ele é, o quão perfeito Deus é. Só que Ele quer que eu reconheça que eu sou pequeno, Ele quer que eu reconheça que eu sou, pecador. Ele quer que eu reconheça que eu preciso de um Deus para que eu possa, alcançar a salvação. E a salvação não é eu simplesmente entrar aqui e falar palavras bonitas, não é eu simplesmente vir louvar, não é eu simplesmente todos os sábados ou todos os domingos estar aqui na presença de Deus, se não houver um arrependimento genuíno. Se eu não entender que eu preciso de um Salvador, eu vim aqui todos os dias, não vai adiantar nada. Então eu quero falar para você que você precisa se arrepender. Pecador nós somos, a palavra de Deus fala todos. Eu disse uns ou todos? Todos pecaram, estão destituídos da presença de Deus. Todos, sem exceção. Então eu preciso entender que eu sou pecador. Mas quando eu entendo que eu preciso me arrepender dos meus pecados, Deus, Ele me lava desses pecados e eu vou começar a praticar novos hábitos e não cair no pecado novamente. Em transformação de vida. Em transformação de mente, que é a metanoia. E é isso que Deus quer de mim, e é isso que Ele quer de você todos os dias. Ah, mas eu me arrependi semana passada. Não, Ele quer o arrependimento todos os dias. Eu preciso me arrepender e entender, Deus, eu estou destituído da Tua graça. Coloca a Tua misericórdia sobre mim, porque eu necessito da Tua graça. Eu por mim mesmo não consigo me salvar. Você consegue se salvar sozinho? Vindo aqui para a igreja, fazendo tudo que você faz aqui, ajuda, isso te salva? O que é que te salva? Deus. Eu creio em Deus e ter uma transformação genuína. Então, assim como a nossa irmã falou sobre a questão de colocar à prova, é isso que Deus quer. E muitas das vezes a gente só entende isso passando por prova. Quantos aí depois da pandemia começou a refletir sobre a vida? Quantos aí não estavam nem aí com a vida e depois da pandemia começou, falar, mano, realmente, eu preciso mudar de atitude. Essa semana que passou, retrasada, não sei, eu vi pessoas falando que estava com medo, porque estavam pessoas morrendo e tudo mais, e que ela precisava se arrepender, que ela precisava mudar as atitudes dela. Infelizmente, nós seres humanos somos assim. A gente só se arrepende quando aquilo arranca um pedaço da nossa carne. Já viu quando você cai de bicicleta ou em algum lugar, num buraco, e aquela cicatriz fica e aquilo marca para a sua vida para sempre? Aí você fala, realmente eu não posso ir por tal caminho, ou eu tenho que tomar determinado zelo em algumas áreas da minha vida, para que eu não venha me machucar de novo, para que eu entenda que eu preciso ser transformado. Então é isso que Deus, Ele quer de nós, amém? Amém? Tem alguém aí? Glória a Deus. E aí com isso, sobre o arrependimento, pode colocar ali para mim Hebreus 12:6. E eu quero que vocês entendam que os nossos pais, tanto nossos pais como Deus, quando Ele nos adverte, quando Ele nos corrige, é porque Ele nos ama. E lá em Hebreus 12:6 fala um pouco sobre isso. Você que tiver a Bíblia pode abrir, fica à vontade. Lá fala assim, pois o Senhor disciplina quem Ele? Pois o Senhor disciplina quem Ele? Quem Ele? Amém. E castiga todos aqueles que Ele aceita como filho. Então se a sua vida está triste, se você está passando por uma situação difícil, eu não sei, eu não te conheço, às vezes você perdeu algum ente querido,
Saiba que Deus ele corrige aqueles que Ele ama. Aquele que é dele, Ele corrige. Assim como seu pai muitas das vezes te corrige, te bate. Eu lembro quando eu era criança, a maior surra que eu levei, sabe, foi a que mais moldou o meu caráter. Eu era uma pessoa assim, gente, uma criança. Era o demônio na minha pele, porque não tinha cabimento. Era tanta arte que nem convém eu contar aqui as coisas que eu fazia quando eu era criança. Sabe, coisas assim promíscuas, coisas assim que eu falo, gente, como é que uma criança tem essa mente? E às vezes a gente pensa que criança é inocente, mas nem todas as crianças são inocentes. Eu acredito que após os 8 anos, todos já têm sã consciência. No mundo de hoje, todas as crianças acima de 8 anos têm sã consciência do que faz. E eu, quando eu fazia essas coisas, eu sabia o que eu estava fazendo. Então não pensa você que é o mais novinho aqui, que eu posso tudo, que Deus perdoa. Não, Deus ele sabe muito bem a intenção do seu coração. E hoje a palavra fala sobre arrependimento. Deus ele não veio para te condenar, mas Ele veio para te salvar. Ele veio trazer essa palavra para você hoje se arrepender. E a misericórdia de Deus se renova a cada manhã. Então hoje, mais uma vez, Ele te deu a chance de você se arrepender. De você voltar para Deus e falar, Deus, eu me arrependo daquilo que eu fiz. E aí aquela surra que a minha mãe me deu, tem uma marca até hoje da vara, porque eu apanhava era de vara e um pedaço de pau e o negócio era feio, mas aquilo moldou o meu caráter. E eu quero falar para você, a situação que você está passando, a situação que o mundo está passando, é para moldar o nosso caráter. A situação que a igreja de Deus está passando é para moldar o caráter da igreja. Essa pandemia, não importa a sua idade, existe um país que chamava País de Gales, e um jovem, uma pessoa, avivou um país inteiro, porque ele arrependeu, jejuou e prostrou diante de Deus, e o avivamento veio sobre a nação inteira. E Deus ele me trouxe hoje aqui para falar para você, que você pode ser uma dessas pessoas que vai avivar a nossa nação. E a promessa está sobre você, está sobre mim, está sobre nós, jovens. Chegou a hora da gente mudar o mundo. Quem está disposto de mudar o mundo? Mas não é o mundo aqui secular, é mundo de pessoas. Tem pessoas que vivem em outros mundos. No sentido da mente, ele está em outro mundo, outro universo. E nós precisamos mudar o mundo dessas pessoas. Amém? Quem crê nisso? Glória a Deus. Todo mundo está comigo? Amém. Glória a Deus. Posso ouvir um glória a Deus? Aleluia. Amém. Então, é isso, irmãos. A gente precisa entender que Deus ele quer trazer um avivamento para a nossa nação. O nosso país não é à toa que ele chama Brasil, que vem de brasa, do pau-brasil, do avivamento. Né? E antigamente, para quem não sabe, nós fomos os maiores exportadores do pau-brasil, no qual deu o nome da nossa nação. Porque era fogo. Fogo quer revelar sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo é arrependimento. E Ele quer trazer sobre a nossa nação, sobre nós jovens, o arrependimento sobre o mundo. E é por isso que eu trouxe essa palavra. Nós precisamos nos arrepender e levar essa brasa para o mundo inteiro. Assim como nós éramos exportadores do pau-brasil, que era brasa, nós também somos braseiros, nós somos brasileiros e vamos incendiar o mundo. Amém? Quem aí acredita nisso sobre a sua vida? Se você não acredita, eu espero que até o final do culto Deus venha mexer no seu coração. Que Ele venha testificar que você que às vezes é o mais caladinho, você que fica no fundo, é você que Deus quer te usar. É você que você pensa, mas ninguém me olha, eu não sou capaz de fazer isso, eu não sou capaz de fazer aquilo, mas é você que Ele quer te usar. Porque Deus usa as coisas loucas deste mundo, Ele usa as coisas pequenas, Ele usa as coisas vãs para confundir as sábias. Então se você falou isso essa noite, falou, mas eu sou muito pequeno, eu sou isso, aquilo, cara, a promessa está sobre você também. Amém? Glória a Deus. E aí eu vou trazer algumas histórias sobre isso, sobre o arrependimento, sobre a presença de Deus. Como a irmã falou também, sobre a presença de Deus, sentir a presença, como falou no louvor. E antigamente a presença de Deus ela era simbolicamente mostrada pela Arca da Aliança. Alguém já ouviu falar da Arca da Aliança? Nossa irmã, quem mais? Nossas outras irmãs ali, que bênção. E para quem não sabe o que era a Arca da Aliança, era uma caixa, onde na época de Moisés, todo mundo sabe a história de Moisés, que abriu o Mar Vermelho e tudo mais. E na época de Moisés, Deus ordenou que eles construíssem essa Arca da Aliança, essa caixa, que representaria simbolicamente a presença de Deus. E Ele sempre falou para o povo, falou, gente, aonde vocês forem, isso está lá em Levítico, se um dia alguém tiver dúvida, aonde vocês forem,
eu quero que vocês levem a minha presença, ou seja, a minha arca da aliança. O que eles deveriam levar? A arca da aliança, que representa o quê? A presença de Deus. Então, aonde o povo de Israel passava, a presença de Deus ia, né? Aonde Deus, sabe, onde Deus queria que eles fossem, a presença de Deus deveria ir em primeiro lugar. E isso quer retratar algo muito forte na nossa vida. Muitas vezes eu vou sair, vou fazer algo na minha vida e não coloco a presença de Deus. E é por isso que muitas vezes os nossos sonhos, nossos desejos de coisas aqui que Deus quer colocar na nossa vida, só que a gente deturpa isso, faz isso de uma forma errada e tudo dá errado porque a gente não colocou a presença de Deus. E assim também foi com o povo de Israel quando eles não levavam a presença de Deus. Só que eu queria ressaltar só onde passou por enquanto. Como ele mostrou também sobre as muralhas, vocês viram lá Josué derrubando as muralhas e tudo mais. Eles levaram a arca da aliança e Deus ordenou: dá a volta na cidade de Jericó e depois as muralhas vão cair. Mas o que tem que ir primeiro é a arca da aliança, ou seja, a presença de Deus. Se você vai para a escola, vai fazer prova, coloca a presença de Deus. É claro que você deve estudar antes, mas coloca a presença de Deus em primeiro lugar. Você vai dar seu dízimo, a sua oferta, sabe? É as suas primícias. A presença de Deus em primeiro lugar. Sabe, aconteceu uma coisa caótica lá em casa, meus pais brigaram, o negócio está feio. Antes de você querer chorar ou qualquer coisa do tipo, desesperar, querer fazer alguma coisa, coloca a presença de Deus. É ela que pode transformar. Não é seus talentos, não é seus dons, mas é a presença de Deus. Lá em Josué 3:3 fala que quando eles foram atravessar o Rio Jordão, olha que poderoso, a presença de Deus. Eles foram atravessar o Rio Jordão e ele ordenou para a presença de Deus, que é a Arca da Aliança, ir em primeiro lugar. E aí o que aconteceu, alguém sabe? O rio ele abriu e eles passaram no Rio Seco. Essa é outra passagem, tá? Não é do Mar Vermelho. E aí ele passou porque a presença de Deus, ao tocar naquela água, expandiu ali e aconteceu o milagre. Então Deus ele me trouxe hoje aqui para falar, Ele quer fazer um milagre na sua vida, mas antes de qualquer coisa, você precisa colocar a presença de Deus como prioridade na sua vida, amém? Só que para me colocar essa presença, eu preciso ter o arrependimento. Outra coisa interessante também sobre o sacrifício antigamente, que acontecia nessa época aí, né, do povo de Israel. Todos entendiam que o sacrifício era muito importante. Assim como a presença de Deus, o sumo sacerdote era a única pessoa que poderia oferecer sacrifício. Quem que era a única pessoa? E o sumo sacerdote, trazendo para os dias de hoje, seria uma pessoa muito, na maior alta escala. Ou seja, um pastor, na maior hierarquia da igreja, um pastor, um líder. Somente ele poderia oferecer sacrifício quando o povo fazia alguma coisa, quando pecava. Então, quem poderia oferecer o sacrifício era só o sumo sacerdote, amém? O rei poderia oferecer sacrifício? Mesmo ele sendo tão importante, ele não poderia? Não, realmente não podia. Só quem podia? O sacerdote. Então pode ser o rei mais poderoso, lindo, perfeito, fez milagre, não importa. Quem oferece sacrifício é só o sumo sacerdote. Então a gente precisava entender esses princípios. E a palavra de Deus, ela é cheia de princípios. Às vezes eu venho para a igreja de qualquer jeito e Deus fala, não é de qualquer jeito. A forma que o povo carregava a presença de Deus também não era de qualquer forma. Tinha toda uma regra. Depois vocês vão lá também nesse Antigo Testamento, Deuteronômio, e entenda lá como que era a forma de carregar a presença de Deus. Eu podia carregar a presença de Deus num carrinho de rolemã? Não. Podia carregar a presença de Deus num carrinho de mão? Não. Eu podia carregar a presença de Deus num carro que seja? Não. Tinha toda uma forma de carregar a presença de Deus. E o que isso traz para mim? Que para você trazer a presença de Deus, para você ter um avivamento lá na sua casa, você tem que seguir todos os preceitos de Deus. Existem regras, existem disciplinas. Isso faz a gente crescer. E aquele povo, eles foram disciplinados. Então, a forma de carregar a presença de Deus, tinha que pegar a presença, era pesada, porque era de ouro, tinha um anjinho lá na caixa, tudo bonitinho, era poderoso e não era qualquer um que podia carregar, só o sacerdote também. Tinha que pôr no ombro aquela caixa pesada e qualquer lugar que eles fossem. Eles peregrinaram lá no deserto durante 40 anos. Todos os lugares que eles iam, eles tinham que fazer todo esse ritual. Eles tinham que todo, certinho lá na lei, colocar no ombro,
dar os passos, ser as pessoas certas, tudo tinha regra. Tudo tinha disciplina. Na nossa bandeira mesmo fala, ordem é progresso. Muitas pessoas não evoluem, muitas pessoas não progridem porque não tem regras, não tem ordem. Eu não estou falando daquelas regras que é sensacionalista ou regras de, eu tenho que fazer isso, eu tenho que dar 3 pulinhos para isso. Não, é obediência na lei de Deus. É amar o próximo, é fazer o bem, é não adulterar. Sabe, é isso que Deus quer de nós e nós precisamos ter disciplina, assim como o povo de Israel. Amém? Alguém está entendendo? Então, para me carregar a presença, eu podia carregar de qualquer jeito? Eu precisava de quê? De me santificar, eu preciso de obedecer a Deus, aí sim eu poderia carregar a presença de Deus. Amém? Glória a Deus. E aí eu vou querer trazer para vocês 2 exemplos de pessoas e 2 tipos de pessoas que também é pecadoras, mas tem a diferença do arrependimento, que é Davi e Saul. Foram 2 reis de Israel, 2 grandes reis de Israel. Só que antes eu queria que você abrisse lá em Lucas 18:9. Quem puder aí, abra, não durmam. Já estou quase no início, estou zoando. Vai dar certo. Lucas 18:9. Lucas 18:9. Lá vai contar essa parábola do publicano e do fariseu. Só para contextualizar, o fariseu era aquela pessoa que era dedicada na presença de Deus, certo? O fariseu era aquela pessoa que vinha na igreja, era um líder, tocava, subia aqui no palco, tudo bonitinho, nananã. O publicano era aquela pessoa, vamos se dizer, ela tinha a visão de uma pessoa corrupta, uma pessoa que fazia as coisas erradas, mas ela estava disposta em se arrepender. E aí vai contar essa historinha aqui, ó. Alguns que confiavam em suas próprias justiça desprezavam os outros. Jesus contou esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu. O que era o fariseu? O que era o fariseu? O fariseu é aquela pessoa que era dedicada à presença de Deus, era um líder religioso, certo? Era um fariseu e outro publicano. O publicano era o quê? Era aquela pessoa que, vamos dizer, corrupta, que cobrava impostos, não era bem visto pela igreja. E aí olha o que essa passagem vai falar. Pode passar? Tá. O fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens. Isso é o homem dedicado à presença de Deus. Porque eu não sou como os ladrões, eu não sou como os corruptos, adúlteros, e nem mesmo este publicano que estava lá próximo dele. Pode passar. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Então vocês viram que o fariseu era santo, vocês viram, né? Jejuava não sei quantas vezes, não sei o que e tal. Agora olha a oração do publicano. Mas o publicano ficou à distância, ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tenha misericórdia de mim, porque sou pecador. Vocês conseguem ver uma diferença aí dessa oração? De uma pessoa orgulhosa, prepotente, que fala que é bom. Deus, muito obrigado porque eu sou bom. Deus, muito obrigado porque eu sou melhor do que aquele publicano. E agora, olha a oração do publicano: Deus, tenha misericórdia de mim porque eu sou pecador. E é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Sobre a gente ter o arrependimento genuíno. O arrependimento não é simplesmente orar e jejuar e falar: Deus me perdoa, Deus isso e aquilo. É eu ter mudança de comportamento. É eu entender que eu sou miserável. Como ele falou: Senhor, tenha misericórdia de mim porque eu sou pecador. Mas a sua graça, ela me basta todos os dias. Amém? Feche seus olhos só para Deus falar com você aí agora. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha passear aqui neste lugar, ó Pai, em cada coração, de cada jovem, ó Deus, que está aqui. Que o Senhor aumente, Senhor, as expectativas deles em Cristo, ó Pai. E que assim como esse publicano, ó Pai, nós venhamos entender no final deste culto, ó Pai, que nós precisamos de arrependimento, ó Pai. Não é sobre mim, mas é sobre o Senhor, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai. Fala com cada jovem, ó Pai, nessa história de Saul e Davi que
nós vamos aprender aqui hoje, ó Pai. E que a cada tristeza que eles têm passado, ó Pai, a cada momento, a cada luta, eles venham entender que eles precisam levar a presença de Deus. Em nome de Jesus, amém. Então, vou trazer aqui a história de Saul e Davi, que vai quase contextualizar aquela diferença. Davi era pecador? O homem mais top do mundo, o homem segundo o coração de Deus, era pecador? Sim, ele era pecador. Saul era pecador? Sim. Só que nós vamos ver uma diferença aqui dos dois, a diferença do arrependimento. Pode abrir lá em 1 Samuel 13:7. E enquanto isso eu vou contextualizar, porque senão vai prolongar muito. Saul foi o primeiro rei de Israel. Saul, ele se levantou lá em Israel, só que diferente de todos os outros homens, ele esqueceu de um detalhe: a Arca da Aliança não estava em Israel mais, quando ele se levantou como rei. A Arca da Aliança tinha sido capturada pelos filisteus. Filisteus era o povo inimigo de Deus naquela época, e eles destruíram Israel e captaram a Arca da Aliança, porque era de ouro e tudo mais, e levou lá para a cidade deles. E aí, Saul se tornou rei. Veio muito orgulho, muita glória, muito poder. O cara nem lembrou da presença de Deus. E como eu falei lá no início, a presença de Deus tem que estar em todos os lugares. Só que o que ele se preocupou? Vamos nos preocupar em fazer uma tenda bonita. Vamos nos preocupar em fazer uma festa bonita, porque agora eu me tornei rei. Vamos dançar, vamos fazer comida, vamos fazer aquilo, etc e tal. Só que ele esqueceu um detalhe importante: a presença de Deus. E a Arca da Aliança não estava lá naquele lugar. E aí, como a presença de Deus não estava lá, o que acontece? Coisas ruins começam a acontecer. Como eu falei, muitas das vezes o contexto nosso está acontecendo é porque Deus quer levantar um despertar em nós. Muitas das vezes é um alerta. Por que isso está acontecendo? Nós temos que nos perguntar o que Deus quer de nós como igreja. O que Deus quer de nós nesse momento de pandemia? Gente, isso não é em vão. Essas coisas que estão acontecendo não é em vão na sua vida. Deus, ele quer um despertar. E tudo isso que está acontecendo é porque Deus, ele quer despertar. E é a nossa nação, o mundo, ele está esquecendo da presença de Deus. E quando não tem a presença de Deus, as coisas não vão bem. Quando nós não temos a presença de Deus, as coisas não fluem na nossa vida. Sabe, quando você vai na igreja e não busca o arrependimento, a adoração verdadeira, não existe vida. Você está vazio. Você está vindo em vão. E aquele povo, Saul naquela época, ele não entendia isso. E aí eles iam lutar contra os filisteus e as coisas não aconteciam, porque não tinha presença. Eles estavam preocupados mais em fazer, eles estavam mais preocupados no seu exército numeroso, nas suas espadas, nos seus dons, nos seus talentos, mas eles esqueceram de uma coisa: a presença de Deus. Sabe, sem a presença de Deus eu não posso ir em lugar nenhum, eu não sou ninguém. Eu posso cantar bonito, eu posso pregar bonito, mas sem a presença de Deus não tem diferença nenhuma. Sem a presença de Deus na sua vida, você vai sempre ter esse vazio dentro de você. Você tem muitas das vezes essa angústia, essa vontade de suicídio, de corte. É porque você ainda não entendeu que não é só eu vir na igreja, não é só eu participar do culto, mas eu preciso ter a presença de Deus. Eu preciso carregar a presença de Deus. Deus, ele está falando com alguém aqui hoje, com você. A sua vida está dessa forma, essa angústia não termina. Não é porque você está fazendo algo diferente do que não deveria, é porque você está fazendo da forma errada. É porque você não entendeu que sem a presença não adianta. Não adianta, eu preciso da presença de Deus todos os dias. Sabe, às vezes tem pessoas que vai na igreja, canta linda, chora, sabe, se derrama, mas sem a presença de Deus, na hora que ela chegar lá no quarto, no seu secreto, no vazio, ela vai se sentir vazia. Ela vai se sentir, sabe, como um lixo. Ela não vai, sabe, sentir verdadeiramente amado por Jesus, porque não tem a presença de Deus. Então Deus, ele te fala hoje: busca a presença de Deus de uma vez por todas. Muda, sabe, suas atitudes. Muda, sabe, a amizade, pessoas que você tem andado, que tem te afastado da presença de Deus, e busca a presença dele verdadeiramente. E quando você entrar no seu quarto, fechar a porta lá na sua solidão, sabe, isso vai ser devastado com o amor de Deus, que é genuíno e poderoso mais do que tudo. O amor dele é verdadeiro. Alguém aqui tem um amigo que morreu por você esses dias? Alguém que entrou na frente de uma bala
pelo seu erro, pela sua traição, pelo erro que você cometeu, tem algum amigo aqui que te perdoou? Eu duvido que tenha. Porque a primeira vez que você pisa na bola com um amigo seu, ele já vira a cara para você e já vai começar a armar coisas e armadilhas para já te derrubar, para falar mal de você. Só que Jesus, ele é diferente. Ele te ama. Às vezes a gente pisa na bola, mas ele está ali, na cruz, de braços abertos, sofrendo, para falar: eu te amo e eu te perdoo. Você às vezes abandona a presença de Deus, trai Deus, quando você esquece quem é Deus, quando você está lá com seus amigos na escola, nas redes sociais, você esquece. Você muitas vezes nega Jesus, mas Ele está disposto em te perdoar, e Ele quer uma mudança genuína, Ele quer uma transformação. Ele quer que quando você entra no seu quarto, você se sinta cheio. Quantas pessoas entrando em depressão nessa pandemia, porque Deus, Ele chegou no momento, Ele quer que você encontre com Ele. Ele, sabe, Ele falou: chega de festa, chega de cultos cheios, porque muitas vezes a gente está preocupado com números, tantas igrejas aí preocupado com números, com quantidade, mas Ele fechou tudo, falou: quieta, agora entra no seu quarto, no período da pandemia, você vai me encontrar, agora não tem pastor, agora não tem líder, é você e Deus, tete a tete, e a palavra. Então aquelas pessoas que sempre foram no culto e não entendiam o propósito, teve agora que ter experiência própria com Deus de buscar. E é por isso que muitas das vezes o povo, principalmente da igreja, e eu não estou falando do fulano e do ciclano não, estou falando de mim, porque Deus me tratou muito nessa pandemia. Foi eu que Ele tratou, porque quando eu entrava no meu quarto, sem culto, teve uma época que não teve culto, não teve Sabadão Jovem, que era o nosso culto lá, não tinha movimento nenhum, e eu comecei a ficar angustiado dentro do meu quarto, e eu perguntei: Deus, o que está acontecendo? E Ele falou: porque você não entendeu o que é a minha presença, você não entendeu como é que me busca. Sabe, você me buscar não é entrar na igreja e gritar e sentir a presença e ser cheio naquele momento de arrepiaço. A presença de Deus é muito além disso. É quando eu entro no meu quarto, eu tenho contato com Deus, eu sinto a presença dEle. Independente de som, independente de barulho, independente de qualquer coisa, eu me sinto cheio. E é isso que Deus, Ele quer fazer com você e transformar. E a sua ferida, Ele quer curar outras feridas. Amém? Amém? Quem quer ser usado aí por Deus? Glória a Jesus. Então é isso que Deus, Ele quer fazer. E Saul, ele não entendeu isso. A presença de Deus ficou fora e as coisas começaram a dar ruim. Foi ruim mesmo. E aí aquele cara que era escolhido para ser o rei de Israel. Israel é a nação eleita de Deus. O escolhido da nação eleita de Deus já começou agora a desandar. A presença de Deus não estava lá mais com eles. As coisas davam tudo errado. E ele não entendia. Ao invés dele se voltar e se arrepender, não, ele começou a fazer coisas piores. É aquela velha passagem, né, que todo mundo fala: um buraco, um abismo levando a outro. E ao invés dele falar: chega, eu me arrependo e transformo e quero mudar de vida, não. Ele cometia um pecado e ia atrás de outro, ia virando uma bola de neve. E aí o que aconteceu? Lá nesse 1 Samuel 13:7, que é o que colocou ali, ele foi e cometeu outra injustiça, coisa que ele não deveria cometer de forma alguma. Vou recitar ali para vocês. Alguns hebreus até atravessaram o Jordão para chegar à terra de Gade e de Gileade. Saul ficou em Gigal e os soldados que estavam com ele tremiam de medo, porque eles iam derrotar lá, né, os filisteus que se levantaram contra eles. E eles já estavam perdendo há muito tempo as guerras. E ele esperou 7 dias, o prazo estabelecido por Samuel. Samuel era o sumo sacerdote daquela época, era o sacerdote. Quem poderia oferecer sacrifício? Só o sacerdote. Então ele esperou ali ansioso 7 dias e Samuel não veio. E ele ansioso: Samuel, você tem que vir para oferecer esse sacrifício, porque nós queremos guerrear e tal. E quantas vezes a gente está ansioso com alguma coisa, com uma bênção de Deus? Ai Deus, eu quero isso aqui, eu quero isso agora. Sabe, nós estamos acostumados a viver nesse mundo instantâneo, de WhatsApp chega na hora. A gente compra uma coisa lá do outro lado do mundo, chega rápido. Só que com Deus não é assim, tem um processo. Você para nascer, você demorou 9 meses. Essa é a lei natural. E a gente quer, sabe, colocar nessa lei natural junto com a virtual e esse negócio ser rápido, mas não é assim. Sabe, as coisas de Deus têm o tempo certo.
E ali Saul, desesperado, 7 dias esperando e nada de Samuel para oferecer o sacrifício. Samuel, pelo amor de Deus, os exércitos estão vindo, e ele esqueceu que não é sobre exército, não é sobre lutar, não é sobre ter força, mas é sobre eu ter a presença de Deus, é eu ter a obediência diante de Deus. E aí o que aconteceu? Mas este não chegou em Gilgal, Samuel não chegou, e os soldados de Saul começaram a se dispersar. E ele ordenou: tragam-me, isso é Saul falando, tragam-me os holocaustos e o sacrifício de comunhão. Saul então ofereceu o holocausto. Olha só, uma pessoa que sempre foi criado, sabe, na disciplina cristã de Israel, sabia que isso de forma, hipótese alguma poderia acontecer. Mas o orgulho sobreveio ele. O orgulho tirou ele do jardim, das promessas de Deus. E aquele sentimento demoníaco que veio sobre ele fez algo que não poderia fazer, pela ansiedade. Quantas vezes a gente faz coisas erradas porque eu estou ansioso, querendo rápido. Só que com Deus é devagar. Às vezes Deus tem uma promessa na sua vida, mas você vai ter que passar pelo processo. Davi, quando ele foi chamado, ele não foi do dia para a noite, ele foi ungido hoje, mas no outro dia ele estava lá com as ovelhas de novo, fazendo o que ele fazia. Levou-se um tempo, um processo de aprendizado. E assim Deus também quer fazer na sua vida, e você precisa aceitar os processos. E os processos muitas das vezes estão ligados a sofrimento, a luta, porque eu preciso crescer, eu preciso levar a queda de bicicleta para aprender a andar. Quantas marcas aí a maioria de vocês tem no joelho porque precisou cair da bicicleta para aprender a andar? Então eu preciso entender esses processos, né? E quando acontece esse processo, não é eu simplesmente, gente, acabou meu mundo, vou me matar. Não, gente, é o processo de crescimento. E aí Saul ofereceu o holocausto, ele não podia. Depois disso Deus destituiu, saiu mesmo de vez da vida dele. E as coisas começaram a ficar pior. Foi só piorando. As coisas foi, sabe, perdeu a linha. E diante disso Deus levantou outro rei. Alguém sabe quem foi? Davi. Só que esse rei, ele foi pecador também. Às vezes a gente só sabe a história bonitinha, né, de Davi e tal, o cara que matou o gigante, história linda, amém, fim, não. Tem uma história trágica também por trás disso. Davi também, ele foi pecador, assim como Saul. Mas no final tem algo diferente que acontece com Davi. Olha lá, coloca para mim, por favor, em 2 Samuel 11:2. Vamos ver o que aconteceu com Davi. Não sei se todos sabem dessa história, porque a maioria só sabe do gigante. Mas vamos estudar um pouquinho mais aqui sobre essa passagem. 2 Samuel 11:2. Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço viu uma mulher muito bonita tomando banho e mandou alguém procurar saber quem era. Disseram-lhe: é Betseba, filha de Eliã, a mulher de Urias, o Hitita. Davi mandou que trouxesse e se deitou com ela. Olha só, o rei que tinha todas as mulheres que ele poderia ter lá no reino, ele foi e se deitou com uma mulher que era casada, que havia acabado de se purificar da impureza de sua menstruação. Depois voltou para casa. A mulher engravidou e mandou o recado a Davi dizendo que estava grávida. Ele começou já a pecar. Então ele teve um momento de triunfo, matou o gigante, se tornou rei, só que ele teve um vacilo. Lembra que eu falei que todos pecaram? Davi também pecou. Era o homem segundo o coração, o homem segundo o coração de Deus? Era, mas ele também pecou. E aí mais adiante, ele foi uma pessoa que também não amou o próximo. Por quê? Porque quando ele adulterou com essa mulher, Betseba, o melhor amigo dele, um dos melhores amigos dele do exército, ele não pensou nele. E aí teve o filho, o que ele fez? Tem que esconder esse pecado. Porque eu sendo rei, o que vai acontecer comigo? Aí a minha imagem, o que vai acontecer? E ele falou: não, vamos ter que dar um jeito aqui. E aí ele começou a fazer artimanhas para querer matar o marido de Betseba. Olha só, o homem segundo o coração de Deus, o que ele foi fazer. Mas é porque o pecado, ele te leva à morte espiritual. Davi, ele tinha um coração bom, mas o pecado foi levando à morte espiritual. A morte espiritual não é aquela morte de eu entrar no caixão, não. É a morte do meu caráter começar a ser corrompido. Esse é o problema do pecado. É eu começar a ser corrompido. É eu já não cumprir, sabe, os mandamentos de Deus de amar o próximo. E ele foi, o que ele fez? Colocou o homem bem na frente do exército, propositalmente, para que ele morresse. Para que aí tudo tivesse de boa. E ele morreu, deu tudo certo, primeiro plano. X, ok.
matou o marido de Betseba. Agora ninguém vai ficar sabendo, tá entre nós. O filho eu vou cuidando aí e é isso mesmo. Só que com Deus não é assim. Tudo que está coberto vai ser descoberto. E aí um dia chegou o profeta Natan nele. Pode colocar no 12, versículo 4. Natan, o profeta, chegou nele achando que estava tudo de boa, né? Davi, agora ninguém sabe, matei o carinha lá. Só está entre eu e Betseba. Só que ele esqueceu que os olhos de Deus contemplam toda a terra. Certo dia um viajante chegou à casa do rico. E este não quis pegar uma de suas próprias ovelhas e os seus bois para preparar-lhe umas refeições. Em vez disso, preparou para o visitante o cordeiro que pertencia ao pobre. Isso é Natan falando para ele. Natan falando para Davi. O que está acontecendo nessa história? Então Davi se encheu de ira contra o homem e disse: Natan, juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isso merece a morte. Pode passar? E deverá pagar 4 vezes o preço. Quantas vezes? Então Natan, o profeta, chegou e falou assim: Davi, tem uma pessoa assim, assim, assado. Ele tem várias ovelhas. E ele foi e pegou uma ovelha lá do carinha que cria ovelha, mas tem só uma ovelhinha na qual ele cuida. Ele foi lá e matou essa ovelha dele, sabendo que ele tinha outras para fazer lá o seu sacrifício. Só que aí Davi, diante disso, ele falou: mas como assim? Que injustiça é essa? O cara tem um monte de ovelha, vai pegar do cara que só tem uma? Vocês acham isso certo? Você tem lá, vamos supor, você tem, vou dar um exemplo aí da escola, né? Você tem seus materiais, tudo bonitinho, e aí você está lá usando seu lápis, sua caneta, novinha e tudo mais. Só que aí você vê o vizinho lá, tem uma só, mas você fala: não quero gastar a minha não. Não vou gastar meus materiais novos não, vou pegar a caneta lá do vizinho. Só que o vizinho só tem uma. É justo você pegar aquela caneta do vizinho que só tem uma, para o seu ficar aqui bonitinho, preservado? Foi isso que Davi falou. Ele falou: isso não é justo. Ele fez uma parábola, Natan, o profeta. Ele fez essa comparação. E aí Davi falou: isso não é justo. Quem fez isso deverá pagar com a morte e pagar 4 vezes mais. E aí em seguida, olha o que Natan falou, o profeta. Você, Davi, é esse homem, disse Natan. E continuou: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu ungi o rei de Israel e livrei das mãos de Saul. Dei a você a casa das mulheres do seu Senhor, dei a você a nação de Israel e Judá. E se tudo isso não fosse suficiente, eu teria dado mais ainda. Porque você desprezou a palavra do Senhor, fazendo com que ele reprova, você matou Urias, o Hitita, com a espada dos amonitas e ficou com a mulher dele. E aí a mesma coisa que você falou para ele pagar 4 vezes na parábola, você agora vai pagar. E Davi pagou. Ele pagou, não precisa colocar, mas lá em 2 Samuel 13 vai falar, em 2 Samuel 12, 13 também vai falar. No 13, 28 e no 2 Samuel 18, 9. Primeiro, ele pagou 4 vezes, daquela forma que ele desejou. E isso reflete algo na nossa vida. Quando eu desejo para o próximo, quando eu olho o cisco no olho do próximo e quero julgar, eu tenho que entender que a trave nos meus olhos está muito maior. E aí às vezes eu desejo aquilo para o próximo, não sei o que e tal, e desejo mal, só que aquilo depois volta tudo para mim. Então preste atenção, amar o próximo é amar como a si mesmo. É desejar o bem, tudo que você deseja volta. E Davi desejou o quê? Não, essa pessoa tem que pagar, ele não teve misericórdia. Então o que aconteceu? Aquele filho que ele teve morreu. Ele ficou de luto enquanto ele estava doente, sofreu demais. A filha de Davi, que ele tinha vários filhos, de vários casamentos. A própria filha de Davi, do homem mais respeitado naquela época, foi abusada sexualmente pelo próprio irmão. Olha a destruição do cara mais referente, a destruição dentro da própria família. Foi abusada pelo próprio irmão. Não bastasse isso, o outro irmão que ele tinha, Absalão, matou o outro irmão que abusou, que é o Aminon, por causa da irmã, matou o próprio irmão. Olha a desgraça que vai acontecendo nas nossas vidas quando o pecado entra em nossa vida. Sabe, então a gente tem que tomar muito zelo com isso. E aí depois disso tudo, Absalão se levantou contra o próprio pai para tomar o reino dele e no fim morreu. Olha quantas coisas terríveis aconteceu na vida de Davi por causa de um pecado. E Deus ele fala hoje para nós: tomem cuidado por causa da morte espiritual e da consequência. Ele vai te perdoar sim,
Deus é misericordioso e a presença dele, a misericórdia dele se renova a cada dia. Mas as consequências todos nós vamos pagar. Não importa o que você fez, ele vai te perdoar, mas a consequência você vai pagar. Você pode ser o rei, mas você vai pagar. Deus vai te perdoar, mas você vai pagar. E Davi pagou 4 vezes, da mesma forma que ele desejou para o próximo. E foi 4 vezes terríveis. Ver a morte de um filho. Imagina vocês, tendo um pai ou uma mãe, uma pessoa próxima, um tio, a mãe morrendo. Aí você vê seu pai matando a sua mãe. Não bastasse um abusando do outro, tudo dentro da sua casa. O seu pai se levantando contra você, e tudo isso aconteceu com Davi. Por causa de um só pecado, por causa da brecha do pecado. Então essa é a consequência de Davi. Deus perdoou ele? Sim. Se tornou homem segundo o coração de Deus? Sim. Mas ele teve que pagar centavos por centavos. Então Deus, ele está falando para nós hoje, toma cuidado pelo caminho que você anda. Às vezes você vai para lugar hoje que você vai ficar 10, 15 anos achando que está super de boa. Só que depois daqui 10, 15 anos, você vai colher os frutos. E os frutos não é hoje não. Tantas pessoas estão aí no pecado, era da igreja, está aí vivendo no mundo, achando que está arrasando, fumando droga, está tudo certo. Só que o tempo, sabe, há um tempo para germinar a semente que ele plantou, virar uma árvore e vir os frutos. Depois de 5, 10 anos, 15, e aí vai vir tudo troco. Então às vezes você está vendo os seus amigos ou você mesmo está fazendo coisas que não agradam a Deus e acha que está tudo certo. Toma cuidado, porque tudo vai ter o retorno. Um dia você vai colher esse fruto, assim como Davi. Amém? E aí outra coisa também que Davi fez, que ele também, em um determinado momento da vida dele, se esqueceu, foi de que a glória de Deus também não se carrega de qualquer jeito. E aí, pode colocar lá em 2 Samuel 6, vou ler rápido, eu não sei que horas são, 7. 2 Samuel 6. Um certo dia, Davi quis fazer diferente. Ele falou assim, já que Saul não trouxe a presença de Deus, eu vou trazer a presença de Deus, porque eu entendo que eu preciso da presença de Deus, amém? Então já tem uma diferença aí de Davi. Davi entendeu que antes de tudo, de querer construir templo, ele precisava trazer a presença de Deus. E aonde estava a presença de Deus? Lá longe. Depois que os filisteus deixaram a presença de Deus voltar, veio a presença de Deus lá para a casa de Abinadab e ficou lá durante muitos anos. Todo o reinado de Saul ficou lá, longe, não estava no lugar que deveria estar. E aí os filisteus tiveram lá a presença de Deus. Lembra que eles capturou a presença de Deus? Todo mundo aí lembra? Os filisteus na guerra capturou a presença de Deus, só que isso deu ruim para eles também, começou a ter câncer, começou a ter coisas ruins. E aí o que eles fez? Tira essa presença daqui, devolve para aquele povo, porque isso daqui está trazendo maldição. Colocaram numa carroça e levaram para lá. Entregaram lá para o povo de Israel e ficou lá, abandonada. A presença de Deus, pegando aranha, teia de aranha e tudo mais. E ficou. Só que Davi falou assim, não, agora eu quero fazer diferente. Eu quero trazer a presença de Deus em primeiro lugar. E aí o que aconteceu? De novo reuniu os melhores guerreiros de Israel, 30.000 ao todos. E ele e todos os que acompanhavam partiram para Baalá em Judá para buscar a arca de Deus. A arca sobre a qual invocava o nome do Senhor dos Exércitos, que tem em seu trono entre os querubins acima dela. Puseram a arca de Deus num carroção novo e a levaram da casa de Abinadab, na colina de Uzá. Aí o filho de Abinadab conduziram a carroção. Aqui existe uma diferença. Vocês viram que eu falei de filisteu que trouxeram na carroça? Agora quem está levando a carroça? Davi. A presença de Deus carrega na carroça? Aonde que carrega a presença de Deus? Nas leis? No ombro. Continua. Com a arca de Deus, aí eu andava na frente dela. Davi, todos os israelitas iam cantando, dançando perante o Senhor, achando que estava tudo bem, carregando na carroça. Ao som de todo tipo de instrumento, pinho, harpa, festa, estavam carregando a presença de Deus, mas da forma errada. Tamborins, chocalhos, símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, Uzá esticou o braço e segurou a arca de Deus, porque os bois haviam tropeçado. A arca da aliança tropeçou, os bois tropeçaram, e ele foi tentar ajudar para pegar a arca. O que aconteceu? Ele morreu. Por quê? Porque eles carregaram a presença de Deus da forma indevida.
Eles devem entender, eles sabem, eles foram criados, eles não eram filisteus. Quem carrega a presença de Deus na carroça é filisteu. Quem carrega a presença de Deus de qualquer jeito, que vem aqui na igreja de qualquer jeito, é filisteu. Quem é filho de Deus, ele entende que precisa de sacrifício, que precisa pôr no ombro, que a cada passo que eu der eu tenho, sabe, que adorar a Deus. E que não é fácil eu simplesmente pôr na carroça e vai. Não. A presença de Deus eu preciso trazer em oração, em choro e arrependimento. E ali o povo estava levando de quê? De qualquer jeito, dançando, de qualquer forma. E aí aconteceu essa coisa trágica. Essa coisa terrível. O cara morreu só porque quis ajudar, mas é porque eles não entenderam. Só que mais adiante, Davi foi entender como que é que funcionava o esquema. Pode passar? Davi ficou contrariado porque o Senhor em sua ira havia fulminado Uzá. Até hoje aquele lugar é chamado de Pérez Uzá. Naquele dia Davi teve medo do Senhor e se perguntou: como vou conseguir levar a arca da aliança? Por isso ele desistiu de levar a arca do Senhor para a cidade de Davi. Em vez disso levou para a casa de Obed-edom, de Gate, e deixou lá durante um tempo. A arca do Senhor ficou na casa dele por 3 meses e o Senhor abençoou toda a sua família, só pela arca está lá. E disseram ao rei Davi: o Senhor tem abençoado a família de Obed-edom e tudo com ele possui, por causa da arca de Deus. Então Davi, com grande festa, foi à casa de Obed-edom, ordenou que levassem a arca de Deus para a cidade de Davi. Quando que carregavam a arca do Senhor, davam 6 passos. Quantos passos? 6 passos, e ele sacrificava um boi e um novilho. Olha para vocês verem a diferença agora. Davi, quando ele viu que ele fez algo errado, ele se arrependeu. Falou: não, então peraí, vamos deixar lá a arca e agora vamos fazer diferente. A gente no início levou como? Na carroça de qualquer jeito, só que agora eu quero fazer diferente. Chama todo o povo de Israel ao arrependimento. Chama o povo de Israel para se sacrificar, porque agora nós vamos pegar a arca da aliança diferente. Nós vamos sacrificar a cada 6 passos. Eles andaram mais de 15 quilômetros. Sabe que vocês aí lá para lá da minha quebrada, lá do São Jorge afora, e a cada 6 passos você tirar a arca da aliança do ombro e sacrificar bois e novilhos? É isso que Deus quer de nós. Ele quer falar assim que não é de qualquer forma, sabe, não é com cantos, sabe, não é com festa, é com choro e arrependimento que nós vamos trazer a presença de Deus. E assim foi diferente. E aí Davi fez diferente. A cada 6 passos que ele dava, sacrificava um novilho. 6 passos, sacrificava um novilho. 6 passos e sacrificava, porque ele entendeu o arrependimento. Então é isso que Deus quer com você hoje, comigo, com todos aqui. O arrependimento genuíno. Davi se arrependeu, voltou atrás e fez diferente, se sacrificou e deu o seu melhor. Saul não, fez ao contrário, foi fazendo pior. E é isso que Deus quer com você hoje, amém? Então vamos ficar de pé, feche seus olhos, para a gente entender sobre esse arrependimento genuíno. Eu espero que Deus ele fale muito com você. Como vocês viram, Davi se arrependeu nos 6 passos. Ele se humilhou diante de Deus. E é isso que ele quer de você aqui hoje. Lá em Joel 2:12, se quiser pode desligar as luzes, eu não sei se vocês têm o hábito de desligar, mas, e coloca lá para mim, por favor, em Joel 2:12. Eu queria que vocês lessem comigo. Joel 2:12. Alguém aí está sentindo a presença de Deus? Ou se você não está, abra o seu coração. Como eu falei, não é sobre mim, é sobre você abrir seu coração e buscar a presença dele, amém? Amém? Glória a Deus. Joel 2:12. Todavia, ainda agora diz o Senhor: convertei-vos a mim de todo o vosso coração, isso com jejum e com choro e pranto. O que vai trazer a presença de Deus? Leiam comigo: jejuns, choros e pranto. De novo, o que vai trazer o arrependimento genuíno? Então esse é o momento, fecha os seus olhos. Esse é o momento de você se colocar diante de Deus, de se arrepender, de chorar diante das coisas perversas que você tem feito, de você entender que Ele é santo e poderoso. Amém, pode aumentar. E eu queria que você falasse com Ele aí no seu secreto agora. Não se dispersa, feche os seus olhos. Aleluia. Levanta os seus braços e declare isso.
O seu coração é a casa do Senhor. Declare isso, gente. Todo mundo que tem voz, por favor, declare isso. Peça a Ele. Peça a Ele, irmãos, que o teu, oh Jesus, vem nesse lugar. E é com choro, é com arrependimento que você entenda que é a presença de Deus, ela deve ser carregada da forma certa, sabe? É você se humilhar, é você chorar verdadeiramente. Peça a Ele, peçam todos e receberão a presença de Deus. Peça a Ele, se humilhe diante de Deus. Não importa o que você tenha que passar, a vergonha que você tem que passar diante do seu ciclo de amigos, mas Ele quer te transformar. Peça a Ele e receberá a cura, a libertação. Oh Jesus, transforma o nosso coração, ó Pai. Vem incendiar, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Encontra cada jovem, ó Pai, neste lugar, Jesus. Que essa palavra, ó Pai, venha, Senhor, de encontro, ó Deus, a cada vida, Deus. Oh Jesus, declare isso bem forte, por favor. Bem forte. Esta casa é mais forte. Nós queremos ela pra você. Vai, se humilha diante de Deus. Não importa quem está do seu lado. Abra a sua boca. Declare. Essa casa é sua casa. Nós deixamos. Oh Deus, a nossa casa, ó Deus, é o nosso coração, ó Pai. Vem, ó Deus. Toca Espírito Santo. Oh papai, aviva a tua igreja, ó Pai, aviva os seus jovens, adolescentes, ó Pai. Traga, Senhor, expectativa em Ti, ó Deus. Que Teu nome cresça, enche esse lugar. Peça a presença dEle. Ei, você que veio encontrar com Deus, fala com Ele. Chega de vir aqui apenas para passear. Chega de vir aqui apenas para fazer um rolê. Mais do que um rolê, é a presença de Deus. Oh, aleluia, Jesus. Oh, Deus. Oh, papai, enche a vida, Senhor. Derrama suas promessas sobre esses, ó Pai, que não tem mais esperança, ó Pai. Sobre esses que ainda não entendeu, ó Pai, como levar a Tua presença. Sobre aqueles que ainda não entendeu, ó Pai, que a Tua presença é soberana antes da minha vontade. A Tua presença é soberana antes dos meus desejos, ó Pai. Que ela prevaleça, ó Pai, e que nós venhamos entender o arrependimento, ó Pai. Oh Jesus, glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor. Que bênção. Deus possa te abençoar. E eu creio que Ele te abençoou em nome de Jesus. Você possa de fato deixar essa presença de Deus ser carregada por meio da sua vida. Amém? Nós temos um brinde agora, né? O brinde é o seguinte, tá, Ana? Acende a luz aí para nós aí. Tá vendo que tem uma estrela aí no chão? Tem uma estrela no chão? Você vai tirar a sua estrela. Vem cá, cadê a Kathleen, não é isso? Quem que era? Você e quem mais? A Isabela, então venha, vocês duas. Tá ali em cima ali, ó. Você vai fazer o seguinte, você vai tirar essa estrela que tá no chão, certo? Tira a sua estrela. Só que detalhe, não pode ficar nada da estrela no chão, nem um pedacinho de cola quente. Tem que arrancar tudinho, certo? E aí você vai ver o que vai estar escrito aí. Amém? Você vai ver o que está escrito aí.
a gente vê se você foi um ganhador ou uma ganhadora. Quem aí saiu que vai ganhar um chocolate especial? Levanta a mão! Todo mundo? Ah, então bom demais aí. Parece que eles não ficou muito contentes aí. Não, eles não querem não, gente. Eles não querem não. Fica aqui, ó. Você está bonita hoje, pode ficar aqui. Fica aqui, ó, pra aparecer na câmera. Aí, ó. Vamos lá de novo. Quem ganhou um chocolate? Fala uhul! Tem vocês duas não ganhou não? Porque as duas ali, elas não ganhou não, gente. Você tá meio triste. Então você vai fazer o seguinte. Você vai pegar um chocolate aqui. A gente vai ter também um lanche, tá? E a gente vai tentar se organizar aqui pra gente não ficar tumultuado, apesar que nós estamos em poucos, né? Amém? Então esse aí retomando, né, o nosso encontro aí dos jovens, com jovens, com adolescentes. Esse é o primeiro, a gente quer ver se a gente faz um por mês. Eu espero que você esteja disposto tanto a vir quanto para convidar, né, os seus amigos. E também ajudar a organizar todo esse culto, né? Que Deus possa te usar nisso também. Amém? Vem cá, ô Tauana. Tauana vai fazer uma oração para a gente encerrar. Logo após ela terminar a oração, aí você pode passar aqui, pegar o seu chocolate. Você vai poder escolher ou branco ou preto, certo? Você vai poder escolher e depois ali vai ter um refri ali, um salgadinho ali. Amém? Deus possa te abençoar. Obrigado, Júlio, pela presença aí. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Abraço, pastor Vanderlei, você está vendo, Marcel também. Obrigado aí pela disposição do irmão aí. Amém? Amém. Então, feche seus olhos e vamos orar. Pai amado, Pai cheio de graça, Pai, estamos aqui reunidos. Como todo mundo imaginava, esse ano vai ser tudo diferente. Por isso, o Banco do Brasil está aqui para tudo. Para aquele empréstimo de última hora. E levamos em segurança, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, gente. Pode vir, gente. Pode ficar à vontade. A vida machuca a gente, mas isso na vida do crente é quase tão normal. Para de ficar se lamentando, tente erguer essa cabeça, você é vencedor.